Oi pessoal, bom dia! Chegou nosso último encontro aqui com a terceira parte da história verdadeira da Páscoa, né? Vamos dar uma relembradinha aí do que a gente já viu até agora? Na última aula, né? Na última história que nós ouvimos, o Senhor Jesus ele foi julgado tanto pelos sumos sacerdotes, os líderes religiosos, como também por Pilatos. E a multidão e aqueles sacerdotes lá, eles condenaram o Senhor Jesus. Mandaram crucificar o Senhor Jesus. Nós vimos também que o que fez o Senhor Jesus ficar ali naquela cruz foi o amor que Ele tem por cada um de nós. Ele sabia que Ele precisava entregar a sua vida por nós. Nós vimos também que depois que Jesus morreu, tiraram o corpo dele ali da cruz, colocaram ele num túmulo, fecharam com uma grande pedra e Jesus ficou sepultado ali sábado, sexta-noite, sábado, e no domingo de manhã, bem cedinho, as mulheres foram lá visitar ali o túmulo, porque era costume passar o quê? Perfume no corpo daqueles que já haviam morrido. E aquelas mulheres chegaram ali. E logo que elas chegaram no caminho, elas estavam conversando entre si. Como nós vamos fazer para poder abrir aquele túmulo, aquela pedra? Ela é muito grande. Como nós vamos conseguir tirar aquela pedra dali? Mas foi uma surpresa muito grande. Quando elas chegaram lá, aquela pedra estava removida. O túmulo estava vazio. E lá com seus perfumes, elas correram até lá para ver se Jesus estava lá ou o que tinha acontecido, se alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas elas encontraram o anjo, havia um anjo lá, e aquele anjo, olha só o que ele disse para aquelas mulheres. Ele disse assim, ó: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ressuscitou? O que isso significava? Significava que Jesus não estava mais morto, ele estava vivo. Mas uma daquelas mulheres que estavam ali, a Maria Madalena, ela estava muito triste, porque ela pensou que Jesus havia sido o corpo de Jesus havia sido roubado. E logo que ela saiu dali e viu aquele anjo falando essas coisas, havia um homem ali do lado. E ela pensou que este homem era o jardineiro, aquele que cuidava daquele lugar lá. E aí ela se colocou ali diante daquele homem e disse o seguinte: olha, se o Senhor é o jardineiro aqui, se o Senhor foi quem pegou o corpo do Senhor Jesus, por favor, me fale aonde foi que colocaram o corpo dele. E aí Jesus virou para aquela mulher e disse assim: por que você está chorando? E ela disse: porque levaram o meu Senhor. E naquele momento Jesus virou para Maria e disse assim: Maria. Na hora que ela ouviu estas palavras, ela reconheceu a voz do Salvador Jesus, aquele a quem ela havia seguido por algum tempo e aquele que havia perdoado os seus pecados. E a Bíblia diz que Maria se jogou aos pés do Senhor Jesus e Jesus falou assim: Maria, Maria, não se demore aqui, vai, conte para os outros, conte para os discípulos que eu ressuscitei. É importante que eles saibam disso, que eu
ressuscitei. E aquelas mulheres fizeram, Maria e as outras mulheres fizeram exatamente isso. Elas voltaram rápido lá para a cidade para encontrar os discípulos. Crianças, vocês imaginam a alegria dessas mulheres de saber que Jesus estava vivo? Elas deviam estar conversando entre si, rindo, chorando ao mesmo tempo. Maria também, a Bíblia fala que Maria foi a primeira pessoa, Maria Madalena, foi a primeira pessoa a encontrar Jesus. E ela deve ter falado ali, todas ficaram felizes. É verdade, Jesus está vivo. E elas foram lá para a cidade avisar os outros discípulos do que havia acontecido. Eu fico imaginando esse encontro deles ali, as mulheres todas eufóricas, ali falando do que havia acontecido, falando: vocês não vão acreditar, nós fomos bem cedinho lá no túmulo, visitar o túmulo de Jesus, estávamos preocupadas. Como que nós íamos tirar ali aquela pedra? E para nossa surpresa, a pedra não estava mais fechando o túmulo, ela estava do lado. E nós encontramos um anjo e o anjo falou: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas falaram ali para os discípulos e eles ficaram admirados. Alguns foram até o túmulo verificar e encontraram o túmulo vazio mesmo. E a Bíblia fala que algum tempo depois, o Senhor Jesus, ele apareceu para os discípulos. E os discípulos, no começo, eles ficaram com muito medo. Eles pensaram que o Senhor Jesus era até um fantasma. E Jesus falou para eles: olha, não precisam ter medo, sou eu. E ali Jesus mostrou suas mãos, mostrou as marcas dos pés. E os discípulos adoraram o Senhor Jesus. Ficaram muito felizes por ele estar vivo. Mas tinha um discípulo que não estava nesse dia quando o Senhor Jesus foi lá falar com os outros. E ele se chamava Tomé. E o Tomé, quando os discípulos contaram para ele, falaram assim: Tomé, olha, o Senhor Jesus, ele apareceu aqui para a gente. Ele está vivo, Jesus não está morto, ele ressuscitou. Naquele momento que estava acontecendo tudo isso, tinham pessoas que estavam falando: olha, roubaram o corpo do Senhor Jesus. Olha, ele não está mais lá. Até os soldados mentiram, falando que de noite os discípulos tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus. Mas as pessoas ainda não haviam encontrado o Senhor Jesus ainda. Apenas os discípulos e as mulheres. E ali o Tomé falou assim: olha, eu não acredito. Eu só acredito quando eu ver e eu poder colocar a minha mão no machucado, nas feridas do Senhor Jesus. E passado ali alguns dias, Jesus apareceu novamente. Só que desta vez o Tomé estava. E ali diante daquele homem, Jesus disse assim, olha só o que Jesus disse. Paz seja com vocês, disse Jesus. Então, Jesus disse a Tomé, põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão aqui do meu lado. Lembra que eu falei que o soldado colocou a espada para ver se Jesus havia morrido? Aí ele falou assim, olha, ponha a sua mão aqui, na marca, em meu lado. Não seja incrédulo, creia. O que é não seja incrédulo? Olha, Tomé, para de não acreditar nas coisas. Acredite em mim, sou eu estou vivo. E diante desse momento, Tomé disse assim para o Senhor Jesus, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creram sem ver. Jesus falou assim para o Tomé, Tomé, você está me chamando de Senhor meu e Deus meu? Porque você está me vendo?
Você está colocando a mão em mim, aqui, tocando a minha mão, tocando o meu lado? Felizes são as pessoas que não fizeram nada disso e elas acreditaram em mim. Sabia, crianças, que nós hoje, nós não podemos ver o Senhor Jesus. Nós acreditamos somente naquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós somos uma dessas pessoas que Jesus fala. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Crer? O que é crer? Crer é acreditar. Você acredita no Senhor Jesus? Você acredita em tudo isso que a gente está falando até agora? Em tudo que o Senhor Jesus fez? Principalmente na sua morte e na sua ressurreição? Hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, é exatamente isso. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou num domingo como esse nosso aqui. Jesus está vivo. Você acredita que Jesus está vivo? Você entendeu aquilo que o Senhor Jesus fez ali naquela cruz? Você falou para o Senhor Jesus: olha, Senhor Jesus, eu tenho feito muitas coisas de errado. Perdoa os meus pecados, perdoa essas coisas de errado que eu tenho feito. Foi por amor a mim, foi por amor a você, a cada um de nós que Jesus se sacrificou. Pelos discípulos também. E ali a Bíblia fala que se passaram 40 dias. 40 dias se passaram em que Jesus havia ressuscitado e se encontrado ali com os seus discípulos. Os discípulos, nesse meio tempo, eles, não sei se vocês lembram, vocês sabem, alguns deles eram pescadores e eles voltaram a pescar. Então, um dia eles estavam lá pescando, tinha passado esses 40 dias e eles não estavam pegando peixe nenhum, nada do que eles pescavam, nada da rede que eles jogavam vinha peixe. Eles pensaram talvez: puxa, e agora, né? Como vai ser a nossa vida? E eles estavam lá e alguém que estava lá na beira da praia gritou: irmãos, vocês pegaram algum peixe? E eles gritaram: não, Senhor, não pegamos nada, pescamos a noite toda e não pegamos nada. O Senhor Jesus virou e falou assim: joguem a rede do lado direito. E aqueles homens pegaram a rede e jogaram do lado direito. A Bíblia fala que eles pegaram tantos peixes, que a rede começou a rasgar. O Pedro, naquele momento, ele falou assim: é o Senhor Jesus, só pode ser o Senhor Jesus. E ele, com aquele jeito agitado dele, não tinha parado, né? O que ele fez? Ele mergulhou ali, saiu nadando até a praia. Jesus estava lá, ele já tinha um peixinho que ele estava assando, tinha um pãozinho. Vocês lembram quando eu falei que Deus, ele tinha um plano muito especial para a vida do Pedro? Ali Jesus começou uma conversa com ele. E nessa conversa, eles sentaram ali e Jesus começou a falar com Pedro. Vocês se lembram quantas vezes Jesus falou que Pedro negaria? 3 vezes foi, né? 3 vezes Pedro disse que não conhecia o Senhor Jesus. E naquela conversa, olha só como Jesus falou para Pedro: Simão Pedro, você me ama mais do que estes? Perguntando dos outros discípulos. E o Pedro pegou e disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, alimente os meus cordeiros. A Bíblia nos compara como cordeiros, como ovelhinhas também. A ovelhinha é um animalzinho bem teimoso. O pastor precisa sempre ficar de olho nela, porque ela ama fazer as coisas sozinha, ama sair por caminhos que são perigosos para ela. E muitas vezes nós somos assim também, não é verdade?
Muitas vezes nós queremos fazer as nossas coisas, a mamãe dá uma ordem pra gente e a gente não quer obedecer, quer fazer do nosso jeito e muitas vezes dá tudo errado, não é verdade? E o Senhor Jesus, ele tinha um propósito para o Pedro. E foi aí que ele começou a perguntar para Pedro se Pedro o amava. E a ordem que Jesus deu para ele foi: Pedro, cuida das pessoas que eu amo, apacenta os meus cordeiros. Logo depois, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. Então, cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Pedro, ele ficou triste diante da pergunta de Jesus. Mas o Pedro 3 vezes disse que não conhecia o Senhor Jesus. E Jesus, ele amava o Pedro muito, muito. E ele escolheu o Pedro para tomar conta daquelas pessoas que ficaram ali. Porque o Senhor Jesus havia dito: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou voltar para junto do meu Pai lá no céu, para estar com Ele para sempre. Mas um dia eu vou voltar e eu vou buscar aquelas pessoas que acreditaram em mim. E o Pedro recebeu essa missão do Senhor Jesus. Eu penso sempre assim: cada não que o Pedro, para cada não que o Pedro disse para o Senhor Jesus, era como se Jesus naquele momento estivesse dizendo para Pedro: Pedro, olha, eu te perdoo e eu confio em você. Eu quero que você continue tudo isso que eu fiz aqui. Eu quero que você fale para as pessoas o que eu vim fazer aqui na terra, que eu dei a minha vida para salvar as pessoas. Depois daquela conversa, passou esses 40 dias e novamente Jesus se reuniu com seus discípulos. Pela última vez Jesus encontrou com seus discípulos e ele falou: olha, eu vou encontrar o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar o Consolador, um amigo de Jesus, o Espírito Santo. Ele vai consolar vocês, vocês não ficarão sozinhos. Eu vou voltar para junto do meu Pai, mas o meu Espírito, ele vai dar poder para vocês. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, foram as palavras de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava avisando aqueles discípulos: olha, eu vou voltar para junto do meu Pai lá no céu, e vocês vão ficar aqui. Vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito Santo com vocês. E ele vai dar poder para vocês anunciarem para as outras pessoas tudo o que eu vim fazer aqui na terra. E vocês vão falar aqui na cidade, que era em Jerusalém, depois a Judéia, que era um pouco mais distante, Samaria, até os confins da terra. Essa ordem é para a gente também, crianças. Nós que sabemos tudo isso que o Senhor Jesus fez, nós também precisamos falar do Senhor Jesus. Se você já pediu perdão dos seus pecados para o Senhor Jesus, e você tem a certeza que Ele mora aí na sua vida, que Ele faz parte da sua vida, você também precisa falar para as pessoas sobre o que o Senhor Jesus fez. E os discípulos, enquanto estavam falando ali com o Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Senhor Jesus começou a
subir, a subir, a subir. Logo ele ficou envolto ali nas nuvens. E os discípulos, eles ficaram olhando lá em cima o Senhor Jesus, que foi ficando cada vez menorzinho, 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 até que ele sumiu ali. E eles ficaram todos de boca aberta, ficaram admirados. E agora, o que nós vamos fazer? E a palavra de Deus nos diz que novamente os anjos apareceram e vieram dar um recado da parte de Deus ali para aqueles discípulos. E olha só o que eles falaram. Está aqui no livro de Atos também, capítulo 1. Diz assim, ó. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. E aqueles homens tomaram para si essa ordem que o Senhor Jesus havia dado. E eles começaram a falar de Jesus para as pessoas. Quando nós lemos no livro de Atos, nós vemos que muitas pessoas, muitas, aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. A palavra Salvador quer dizer que Ele está tirando a gente do perigo. E a palavra de Deus nos diz que quando nós não temos o Senhor Jesus na nossa vida, quando nós não pedimos perdão dos nossos pecados, nós seremos separados de Deus para sempre. E um dia, o Senhor Jesus ele ainda não voltou, mas um dia ele voltará. E eu fico me perguntando, eu já sei a resposta. Porque um dia eu tinha a idade de talvez você que está assistindo aí. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, quando meu irmão contou a história do Senhor Jesus para mim, que ele tinha morrido na cruz, derramado o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. E eu falei para o Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, vem morar na minha vida, vem ser o meu Salvador. Me salva, Senhor Jesus, de estar separado de Deus para sempre. Me ajuda. Perdoa os meus pecados. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos essa oração, o Senhor Jesus, Ele passa a habitar dentro de nós. E como aqueles homens, nós precisamos falar do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus voltar hoje, eu sei que eu vou estar com Ele. Porque a Bíblia nos diz que quando nós cremos no Senhor Jesus e nós pedimos para Ele perdoar os nossos pecados, ninguém pode nos tirar das mãos dele. A palavra de Deus fala que o bom pastor ele fica com as ovelhas e ninguém nos tira de suas mãos. A gente pode pecar, a gente pode desobedecer, mas a gente pode pedir perdão e Deus ele nos perdoa. Você já fez essa oração? Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Nós estamos passando por uma fase muito difícil no nosso país, no mundo, com esse vírus aí assustador. A gente não sabe o que pode acontecer, quando a nossa vida vai voltar ao normal. O Senhor Jesus, Ele vai voltar. E será que quando Ele voltar eu vou poder dizer, eu vou estar com Ele para sempre? A palavra de Deus diz que nós vamos estar para sempre na presença do nosso Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vocês ouviram essas histórias, prestaram atenção, vocês viram que várias vezes eu peguei a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro que Deus deixou escrito. E é aqui que nós encontramos tudo o que nós precisamos saber. Principalmente que Jesus deu a sua vida por nós. Hoje, nesse domingo de Páscoa, é o dia de nós comemorarmos que Jesus está vivo.
Ele está lá no céu. A palavra de Deus diz que não importa o que nós estejamos passando aqui, nós podemos falar para Ele, que Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus estão sempre abertos e os olhos também estão sempre olhando para a gente. E eu gostaria de te convidar nesta manhã, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda tem alguma dúvida, se você não falou para o Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, eu realmente faço muitas coisas erradas, me perdoa, limpa todo esse pecado da minha vida, me ajude a ser diferente, me ajude a falar do Senhor como estes homens fizeram. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele vai perdoar os nossos pecados. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço muito, muito por esta oportunidade de ter contado a história da sua vida. Muito obrigada por ter podido compartilhar com todas estas crianças, todas estas pessoas que estão assistindo aqui, o teu sacrifício ali na cruz. Obrigada, Senhor Jesus, porque na verdade quem devia estar ali pagando pelas coisas de errado que fizeram fui eu. Cada um de nós, Senhor, que cometemos erros. Mas não, o seu amor te trouxe aqui na terra e o Senhor deu a sua vida por nós. Ó Deus, eu quero pedir agora para quem está assistindo esta história, Senhor Jesus, se ainda tem alguma dúvida, que realmente possa entregar a sua vida ao Senhor, que possa falar, Senhor Jesus, me perdoa. Se você não fez essa oração e gostaria de fazer, repete comigo o que eu vou falar agora. Senhor Jesus, perdoa todas as coisas de errado que eu tenho feito. Obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou para ser o meu Salvador. Me ajude a falar do Senhor para as outras pessoas também. Em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece quem fez esta oração. Que o Senhor possa estar abençoando. Abençoe cada lar representado aqui nesta manhã, Senhor, neste dia. E que todos possam ter esta certeza do perdão do Senhor para com cada um. E que nós possamos estar preparados para o dia em que iremos encontrar com o Senhor e vivermos para sempre na sua presença. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Crianças, se você continuar fazendo coisas erradas, você não precisa mais aceitar o Senhor Jesus novamente, fazer esta oração de novo. Agora que você tem o Senhor Jesus, você pode falar para Ele. Senhor Jesus, olha, por exemplo, você brigou com a mamãe, xingou o irmãozinho, fala para Deus. Senhor Jesus, olha, me perdoa, porque eu briguei com a minha mãe, eu xinguei o meu irmão. Infelizmente a gente continua fazendo coisas de errado. Mas a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus purifica, limpa todos os pecados. Eu espero que você tenha amado essa história do Senhor Jesus como eu amei contar. E a minha maior oração é que você tenha entendido o quanto Jesus te ama e por Ele ter dado a sua vida no seu lugar. Beijo, feliz Páscoa!